News. São 7h33 e hoje é dia da gente fazer análise do resultado do primeiro turno das eleições aqui em Curitiba. O professor Emerson Servi está aqui no estúdio, é o convidado hoje do T-News. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Eu agradeço o convite. Já falou bastante nos últimos dias, né? O Emerson está desde a semana passada dando entrevista todo dia. A cada 2 anos, sempre se acumula nesse período. Isso aí. Bom, o resultado do primeiro turno para a Prefeitura de Curitiba chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Em função de um rápido crescimento que a jornalista Cristina Grêmio teve, sem tempo de rádio e TV, sem aliados políticos de peso, mas foi para o segundo turno com um candidato apoiado pelo prefeito, pelo governador e oficialmente pelo ex-presidente Bolsonaro. Que fatores explicam essa reviravolta? Olha, Roberto, eu vou começar te respondendo com um fato novo, com uma informação nova que até então eu não tinha tratado. Mas antes eu vou começar com uma pergunta, mais uma provocação para os ouvintes da Rádio T. Se eu te perguntasse quem ganhou o primeiro turno em Curitiba, qual seria a resposta? A princípio a gente diz que ninguém ganhou porque é um segundo turno, né? Mas quem ficou em primeiro lugar no primeiro turno? Foi o Pimentel. Não foi. Olha só. O Pimentel ficou em segundo lugar com 313 mil votos. A Cristina Grêmio ficou em terceiro lugar com 290 mil votos. O primeiro lugar no primeiro turno foi a abstenção. Olha só. Com 390 mil. Nós tivemos uma abstenção de 27,7% no primeiro turno, e essa abstenção ficou muito próxima da abstenção na pandemia de 2020. 27%? 27, quase 28%. Olha, eu acabei de falar do índice nacional que foi de 21%, então a gente está acima disso. A gente ficou acima e o índice do Paraná foi 22%. Curitiba foi quase 28%. Na pandemia, na eleição de 2020, nós chegamos a 30,1%, 30,9%. A média histórica da abstenção no primeiro turno em Curitiba gira em torno de 14%. Nós dobramos a média histórica nesse primeiro turno. Então, para começar, eu comecei fazendo essa pegadinha, na verdade, né? Claro que entre os votos válidos, o Pimentel ficou em primeiro e a Cristina ficou em segundo, mas nós tivemos muito mais não votos, votos em não candidatos, e se nós somarmos a abstenção com brancos e nulos, que brancos e nulos ficaram 9,9%, quase 10%, a gente vai passar de 1/3, a gente vai passar de 1 em cada 3 eleitores de Curitiba decidiram ou não votar ou votar branco e nulo. Né? Isso explica muito do resultado. A votação da Cristina Grêmio não é uma votação isolada do resto. A votação da Cristina é uma votação de um eleitor descontente. A votação da Cristina é o eleitor direita antissistema. Ela concentrou os eleitores da antipolítica. E também são os eleitores que não vão votar. Né? Então, se nós somarmos a votação, esses percentuais que eu te disse, né? Brancos, nulos, abstenção, e a votação antissistema, que foi a votação da Cristina, a gente vai passar de metade do eleitorado de Curitiba. Né? Então, a gente pode dizer que esse desempenho que parece surpreendente, e não foi, se a gente tiver tempo eu posso até falar um pouco dos números, de onde saíram os votos da Cristina, esse desempenho, na verdade, retrata uma sistematização de um discurso antipolítica que acaba migrando para candidatos que são os candidatos outsiders, que no caso dela, ela mesma se identifica como outsider, inclusive é tão outsider que até partido ela teve problema, né? O partido dela não tinha diretório, brigou internamente. Quase que não deu certo. Quase que não se candidata. É o tipo E ela outsider. fala abertamente que procurou vários partidos e que não foi bem recebida, que ela teve dificuldade de conseguir uma colocação para concorrer à prefeitura, né? Ela não esconde isso. Um partido nanico que não tem representação e, portanto, não tinha no primeiro turno a possibilidade de participar dos meios formais de campanha. Mais uma demonstração de que é um outsider. O outsider ele não se faz sozinho, ele não é autônomo. O outsider é consequência de um comportamento do eleitor. E o comportamento do eleitor que vota no candidato contra tudo e contra todos é o mesmo do eleitor que decide não votar. E nós tivemos um contingente muito grande nessa eleição, nesse primeiro turno, e deve aumentar, né, para o segundo turno, em geral aumenta, de eleitores que foram contra o sistema. A maioria decidiu não votar e uma parte decidiu migrar os votos, principalmente na última semana,
que estavam entre outros candidatos, principalmente entre outros 2 candidatos, que acabaram migrando para ela e dando esse percentual, levando-a para o segundo turno. Eu vi vários analistas fazendo a comparação, não daqui de fora mesmo, entre a Cristina Grêmio e o Pablo Marçal em São Paulo, que também é um candidato que se apresentou de forma até mais explícita como um candidato antissistema, ao ponto de ter se candidatado com o objetivo de avacalhar mesmo a campanha, né? Ele não foi para o segundo turno, mas ele teve uma votação expressiva. Dá a impressão de que, e aí você me corrija se a análise está incorreta, mas dá a impressão de que o eleitor, principalmente o eleitor bolsonarista, que não está satisfeito com o sistema, vamos dizer assim, ele não vota em quem o Bolsonaro indica, e sim em quem se parece com o Bolsonaro, que também fazia esse papel na eleição presidencial. Faz sentido, né? Faz todo sentido, é isso mesmo. Inclusive, o próprio Bolsonaro, aqui em Curitiba, teve esse comportamento errático, né? Apoiando uma candidatura e, de repente, fazendo manifestação em favor da Cristina na última hora e agora já no começo do segundo turno também. Lá em São Paulo ele quase apoiou o Pablo Marçal. E na manhã do domingo, inclusive fez elogios ao Pablo Marçal, dizendo que ele é muito inteligente e tal, né? E depois chegou no final, acabou não surtindo o efeito que ele esperava. Mas de fato é isso, é o eleitor insatisfeito. O eleitor insatisfeito, ele vai se identificar com o candidato mais fora do sistema, que já foi o Bolsonaro, que agora é o Pablo Marçal e que em Curitiba é a Cristina Grêmio. Nesse sentido, há alguma relação. Agora, a gente não pode comparar, porque seria muito injusto com a Cristina Grêmio comparar diretamente com o Pablo Marçal. A Cristina Grêmio não entrou na eleição para avacalhar. Ela não entrou sem nenhum conteúdo. O Pablo Marçal não tem absolutamente nenhum conteúdo, né? Não tinha proposta. Aliás, as propostas eram as mais absurdas, né? A Cristina Grêmio tem propostas, embora a gente possa discordar, pensar até na inviabilidade delas, mas ela não entrou na campanha para avacalhar. Ela entrou na campanha, na pior das hipóteses, para se transformar, para se cacifar por uma eleição em 2026, uma eleição proporcional de deputado, e ela teria facilmente chegado a esse ponto. O que ela conseguiu no final foi, se não for eleita no segundo turno em Curitiba, ela é hoje a principal liderança da extrema-direita no Paraná. Isso ela conseguiu, isso ela já conseguiu. Inclusive ela deslocou, né, os líderes do bolsonarismo no Paraná para um segundo plano. Só se fala dela. Então ela hoje tem melhores condições para disputar, caso não seja eleita no segundo turno, uma disputa majoritária em 2026, por exemplo, para o Senado, onde serão 2 vagas, e essa para mim será a chave para o comportamento das lideranças da direita de Curitiba e do Paraná no segundo turno em Curitiba. Essas lideranças podem pensar lá na frente e para elas é melhor que Cristina ganhe aqui a prefeitura, porque evita uma disputa de uma vaga lá na frente, né? E a isso se dá o nome em ciência política, Roberta, de cristianização. Há um risco do Pimentel ser cristianizado nas eleições de no segundo turno de 2024, pensando em 2026. Esse termo, cristianizar, vem de uma eleição que nós tivemos para presidente da República em 1950, quando Cristiano Machado foi candidato a presidente pelo PSD, curiosamente a mesma sigla. Que curioso, né? E o nome também, né? E o Cristiano Machado foi abandonado por seus correligionários. Ele foi sendo abandonado, perdeu todos os apoios e foi derrotado. Ele era o grande favorito e acabou sendo derrotado. Então, sempre que um candidato é cristianizado, é porque ele foi abandonado. Ou sempre que ele é abandonado, disse que ele é cristianizado na política. Eu estou chamando a atenção para o risco que isso existe para o caso do Pimentel, porque havia uma expectativa no grupo, né, do PSD e do PL do Paraná que eles entrariam fácil na prefeitura, continuariam na prefeitura, o Greca é do PSD, e isso lhes daria base para decidir o que fazer daqui 2 anos com o governo do estado, com a prefeitura, teria ali várias vagas e vários pretendentes para essas vagas. A Cristina Grêmio embaralhou todo esse processo, né? Embaralhou, porque ela, se não estiver na prefeitura, ela é uma liderança, inclusive ela já foi convidada para entrar em um grande partido, né, do Paraná, para disputar espaço com essas lideranças que estão aí, do PL, do PSD,
Então, esse é um ponto que eu quero ficar Isso já atento. é uma notícia que já foi publicada? Qual que é o partido? Não, tende a ser convidada, né? Ah, Não, sim, não, eu não não vi nada oficialmente. oficial. Não, oficial não. Eu me lembro que o Pablo Marçal foi convidado para entrar no União. Isso sim, oficial, né? Então, a tendência desses candidatos de outsiders que são têm bom desempenho é migrar, entrar no sistema. Que foi o que aconteceu, que foi o que fez o eleitor do bolsonarista abandonar o PL em Curitiba esse ano. Né? O eleitor bolsonarista, ele não é um eleitor institucionalizado. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. O bolsonarista raiz, o bolsonarismo é muito heterogêneo. Então você tem um bolsonarismo raiz, ideológico, você tem um bolsonarismo que é só antipetista, não é tão bolsonarista, você tem um antilulismo que se identifica com o bolsonarismo, então é muito heterogêneo. Mas o raiz mesmo, o bolsonarismo raiz, esse que fica comentando em redes fechadas do bolsonarismo, esse bolsonarista, ele não gosta do PSD. Nesse momento, o PSD é o pior partido para esse bolsonarista, porque o PSD é o partido do presidente do Senado. E o presidente do Senado não põe em discussão o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, esse bolsonarista pensa nisso, ele não pensa no transporte, na creche, não, esse eleitor pensa nisso. E quando ele viu em Curitiba uma coligação entre PSD e PL, poxa, ele foi votar, ele ia votar meio que de nariz tampado, né? Meio não, sem querer. No final da campanha apareceu uma alternativa. E esse bolsonarista raiz que estava no conjunto de eleitores que pretendiam votar no Pimentel e no conjunto de eleitores que pretendiam votar no Ney Prevot, migrou todo ele para Cristina Grêmio. Cristina Grêmio concentrou todo o bolsonarismo raiz que nós temos em Curitiba. Aliás, essa é uma boa notícia da eleição de 2024, do primeiro turno em Curitiba. Nós agora sabemos qual é o contingente de bolsonarismo raiz aqui na cidade. Esse é o número que você mencionou, até a nossa ouvinte Andréia falou. Eu queria que ele falasse, você falou que tinha alguns números que mostravam de onde vieram esses eleitores que de última hora, são esses os eleitores que de última hora foram para Cristina? Então, dá para a gente detalhar um pouco, André, olhando para as duas pesquisas da Quest, tá? Porque são duas pesquisas que usam a mesma metodologia. Vou falar da pesquisa de 17 de setembro e da pesquisa de 5 de outubro, que foi fechada em 4 de outubro. Em 17 de setembro, o Pimentel tinha 36%, o Dutti tinha 15%, o Leprevot tinha 12%, sempre vamos considerar mais de erro aí, mas eu vou mandar fechado. O Requião tinha 8%, a Cristina tinha 5% e indecisos eram 8%. Em 17 de setembro. Até 17 de setembro, nós tínhamos uma campanha absolutamente modorrenta, morna, sem nenhum fato novo. E eu dizia na época, os 3 candidatos que estão aí na frente são 3 candidatos da política tradicional. A política radical, a antipolítica não está representada. Né? E só uma catástrofe, uma hecatombe, vai tirar um desses 3 do segundo turno. 2 desses 3 devem ir para o segundo turno. Pois bem, a gente nunca deve falar coisas antes de terminar a campanha. Pois bem, o que aconteceu depois de 17 de setembro? O que aconteceu foi a hecatombe, foi o desastre. Foi a denúncia envolvendo a campanha do Pimentel com os servidores da prefeitura que estariam sendo obrigados a contribuir. Comprar cotas, né, de festas e tal. Isso, contribuir financeiramente com a campanha. Isso caiu como uma bomba na campanha do Pimentel. E foi muito explorado por todos os adversários, mas principalmente pela Cristina. Né? Se a gente lembrar como começou o debate da Globo na quinta-feira, começou com a Cristina denunciando isso ao Pimentel. Você está numa campanha que está obrigando os servidores a financiarem. E aí, essa hecatombe caiu, né? Essa bomba caiu. Vamos ver o que aconteceu. Qual foi o efeito no dia 5 de outubro? Dia 5 de outubro, o Pimentel passa de 36 para 26. Então, ele perde 10 pontos. Né? O Dutti oscila de 15 para 18. Fica muito na margem de erro, então talvez ele tenha conseguido atrair alguns votos que saíram do Pimentel. O Leprevot... Acho que também houve um movimento do voto útil ali que também carregou alguns eleitores de outros representantes da esquerda na campanha. Mas principalmente depois do dia 5, ali no sábado. O Leprevot ficou com 12. O Leprevot não se mexeu até essa pesquisa. O Requião
foi para 3, perdeu 5. Então nós temos 10 do Pimentel, 5 do Requião. Os indecisos caíram de 8 para 2, temos 6. E nós podemos supor que quem era indeciso até 17 de setembro não pretendia votar nas principais candidaturas. E ficou conhecendo a candidatura que não era conhecida de todo mundo até ali, né? A Cristina, vamos supor que boa parte desses 6% migraram para a Cristina Grêmio. A Cristina passa de 5 para 21, ou seja, ela ganha 16. 16 de 10 mais 6 mais 5. Então, desses 10 do Pimentel, 6 de indeciso e 5 do Requião. Então, nós estamos falando desses 21, pelo menos 16 foram para a Cristina. E esses que gerou o 21. Aí o que aconteceu da sexta, né, para o domingo foi que o eleitor do Léprevaux, que não tinha se mexido, olhou aquele movimento e se mexeu. Né? E aí o eleitor do Léprevaux também migrou majoritariamente, né, para a Cristina, porque o Léprevaux tinha 12 e acabou com 7. Né? E na verdade ele tinha 12 do total e foi de 7 dos válidos. Então, na verdade, no total ele acabou com menos, né, votos. E essa é a diferença, porque que a Quest deu 26, 21. É porque ele está falando do total. E por que deu 33 e 31? Porque esse é dos válidos. Votos válidos. Como nós tivemos muita abstenção, o válido sobe. Mas se você tirar a abstenção, você vai ver que aquele 33 do Pimentel vai ficar dentro da margem de erro e o 31 da Cristina também dentro da margem de erro dessa pesquisa da sexta-feira da Quest. São 7 horas e 50 minutos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos para a gente concluir essa análise aqui com o Emerson Sérgio. São 7 horas e 52 minutos, o professor Emerson Sérgio está fazendo avaliação aqui do resultado do primeiro turno das eleições. Hoje, o Bem Paraná, o professor está trazendo aqui um levantamento que mostra que o PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, elegeu 162 prefeitos no Paraná. Outros partidos que tiveram um excelente desempenho foram o PP, que ficou com 61 municípios, e o PL com 52. O que dá para dizer do saldo para o governador Ratinho Júnior dessa eleição? Olha, historicamente, no Paraná, esses partidos... Bom, primeiro, isso não muda muito do Brasil, né? Porque no Brasil, PSD, MDB e PP, progressistas, foram os partidos que mais elegeram prefeitos, então nós estamos muito próximo da média. Agora, o PSD já tinha sido o partido que tinha conseguido o maior número de prefeituras em 2020, dentro do governo Ratinho. Mas ele tinha conseguido 128 ou 129 prefeituras, quer dizer, ele aumentou o número de prefeitos eleitos nessa eleição. O que acontece é que, em geral, os governadores do Paraná, conforme eles vão se encaminhando para o final do mandato, e até mesmo na disputa de reeleição, eles tendem a migrar a sua força eleitoral, o seu voto, para o interior e para os pequenos municípios. Né? Então, ele tende a perder espaço nos grandes municípios. Veja, em Curitiba ele não conseguiu ganhar no primeiro turno, embora havia uma certa arrogância de dizer que ia ganhar no primeiro turno, foi para o segundo turno. Em Londrina foi para o segundo turno, em condições melhores que de Curitiba, né, muito à frente do segundo colocado. Em Ponta Grossa tinha um ex-prefeito do PSD, da bancada, que não foi nem para o segundo turno, né, para falar assim, dos 3, e em Maringá não foi, porque a eleição foi no primeiro turno. Então, se você pegar os 4 maiores eleitorados do Paraná, você vai ver que não foi tão assim, né? Tá tudo em disputa. Mas, em número de prefeituras, aumenta, porque aumenta também a interiorização do governo. A diferença mais significativa aí é o crescimento do PL. Né? O PL obteve mais prefeituras agora, muito mais do que tinha obtido em 2020, até porque, né, ele não representava em 2020 o movimento que ele representa hoje, ainda era o PSL, né? Então, essa é a grande diferença, que não é mais de legenda, mais de nome, mais de sigla do que de distribuição de votos propriamente dito. E para o grupo político da Lava Jato, qual que é o saldo que fica? Esse é o saldo mais negativo. Esse é o saldo mais negativo, porque o lavajatismo em Curitiba não conseguiu
manter a sua capacidade de representar a antipolítica. Então a gente tinha em Curitiba 2 movimentos, né? É o berço do lavajatismo nacional e o bolsonarismo também é muito forte como base social aqui. E os dois disputam mais ou menos o mesmo campo, que é o campo da antipolítica, que é o campo da crítica pela crítica, que é o campo da diferença pela ausência, né? Pelo grupo que está fora contra o grupo contra tudo que está dentro. Ou seja, quem faz parte da política é de esquerda e é comunista. Só é bom quem está fora da política. E essa eleição mostrou que não tem espaço para 2 grupos da antipolítica. Tem espaço para um grupo da antipolítica, que é o grupo que foi para o segundo turno, que é o grupo bolsonarista raiz. Estou chamando de bolsonarismo raiz. O lavajatismo, como eu disse, né? E, na campanha do Léprevaux, o Léprevaux teve o seu pior desempenho. Em 2012, o Léprevaux foi para o segundo turno, né? O Léprevaux fez 20% de votos em 2012 aqui em Curitiba e agora ele ficou na casa dos 6, 7%, né? Com a presença, eu vou dizer a presença, não a participação, porque a participação de fato foi muito pequena do lavajatismo na campanha. Isso não incentivou o seu eleitor. Inclusive, como eu disse antes, aqueles 12% do Ney até sexta-feira caiu pela metade no domingo, né? E, o que é um indicativo de que esse eleitor também migrou para a candidatura bolsonarista raiz. Em política, político vivo nunca está morto. Não dá para dizer, olha, o político está morto. Eu disse que o Ney foi para o segundo turno em 2012, na verdade foi em 2016. 16, isso aí. 16. Porque em 2012, o Greca ficou em 4º lugar, né, com uma votação muito baixa. Em 2016, se falava isso, né? Que o Greca não né? fazia mais nada. Não faz mais nada. E foi 2016, prefeito 2 gestões. 2 gestões, foi eleito, passou para o segundo turno em primeiro lugar, foi reeleito e termina o mandato com uma avaliação muito positiva, muito alta. Então, em política, político vivo nunca está morto, mas o movimento lava-jato e lavajatismo acho que sofreu danos irreparáveis. Para a gente fechar, a gente vai ter uma situação inusitada agora no segundo turno em Curitiba, porque nós temos 2 candidatos de direita disputando o segundo turno e que vão precisar disputar os votos do eleitor de esquerda, que é um pouco atípico, né? Como que você imagina que isso vai ser feito? Pois é, então, voltando a 2016, é o que aconteceu, né? Foi o Greca e o Léprevaux no segundo turno, né? Assim, Curitiba tem historicamente 20, 25% de eleitores progressistas. Eu não vou dizer de esquerda porque aqui é meio entra no Código Penal como crime, mas progressistas, né? E esses eleitores é o que a candidatura Dutti não conseguiu chegar até a totalidade deles, né? Uma boa parte deles, inclusive, está dentro daqueles 27% de abstenção. Mas em 2016 nós já tivemos esse fenômeno. A diferença agora, Roberta, é que não são as 2 direitas institucionalizadas, né? Porque você tinha uma direita institucionalizada, que é a do Greca, e a direita de oposição à institucionalizada, que é o do Léprevaux. Agora é a direita institucionalizada versus a direita outsider, a direita de fora, a direita antipolítica, a direita com discurso antissistema, né? Que essa não é uma direita nossa, essa é uma de Curitiba, é uma direita do Brasil, que surgiu aí. Na verdade, sempre existiu, o que não tinha era liderança, não tinha a capacidade de articulação. O que é um problema, porque se você se articula e como liderança desse movimento, em pouco tempo, ou você se torna um traidor desse movimento, né, ou você se torna alguém que, não, você se institucionalizou porque você ganhou a eleição, ou porque você negociou e ao invés de disputar, você foi a vice. Isso é muito problemático para o eleitor da antipolítica. E por isso a gente tende a ter mudanças nas lideranças de curto prazo. Assim. Lideranças vão sendo substituídas porque elas passam a ser desqualificadas pelo próprio movimento. Né? Isso aí, muito obrigada, passou muito rápido. Segundo turno a gente volta a conversar, quem sabe, hein? Voltamos sim. Obrigada, Emerson, bom dia. Bom dia. Emerson Seve, professor, cientista político, fazendo análise aí das eleições no primeiro turno no Paraná. Eu encerro agora o TNews de hoje. Amanhã, às 6:50, tem mais notícias. Espero por você. Boa terça-feira e até lá.